Teve uma galera que fazia com o Face, saiu e tal. Como que é, assim, sua relação com o Facebook Game? É da hora? Eu gosto muito do Face, eu já fiz na Cube, que era uma plataforma chinesa que não tem mais, já fiz no Twitch, já fiz no próprio YouTube. Mas eu me identifico super com o Face por conta dessa questão de comunidade. Que é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? Então, por exemplo, em outras plataformas, a pessoa cria um usuário, né? Você não vê fotinho, você não vê rosto. Pô, no Face, a pessoa que tá comentando ali, se você clicar no perfil dela, abre a família dela, abre tudo. É o perfil mesmo, né? É o perfil, então eu acho que acaba evitando um pouco daquela toxicidade que existe muito em live, principalmente pra streamer mulher. Então eu me identifico super, sabe? Você sentiu muito isso? Esse lance do... como que é o machismo? Como que é você, mulher no cenário de games? Como que é a sua visão, Fanbaby? Então, acho que essa questão de lives, assim, quando eu comecei, na verdade, a fazer o YouTube antes, né, o canal de jogos, eu tava fazendo porque realmente é uma coisa que era muito verdadeira pra mim, porque eu curtia muito. E eu acho que só tinha uma mulher fazendo isso, que era a Malena. E aí, sabe? Só que a Malena tem o estilo dela, e meu estilo não era o estilo da Malena, assim, gente, sabe? Eu queria fazer. E eu comecei a fazer e muita gente acabou se identificando também. Só que eu não tinha, sabe? Além da Malena, eram só homens que eu me espelhava, que eu olhava, sabe? Que eu podia estudar, assim, digamos. E aí depois eu passei pra lives, então, né? Pior ainda, né? Essa questão. Então, assim, eu acho que as coisas estão mudando. Eu acho por conta das mulheres realmente estarem, né, tomando conta do lugar que é nosso. E essa questão de live, mas ainda tem muita coisa, sabe? Às vezes, pô, eu tô na live ali e aí eu quero só jogar um jogo e aí, normalmente, às vezes a gente tá, por exemplo, Valorant, são 5 pessoas na partida. E aí a gente tá em 4 amigos e aí entra um aleatório. Pô, você fala qualquer coisa, o cara já vem encher o saco, sabe? Então, assim, a gente ainda tem que ter muita paciência. Porque, pô, e eu falo muito, eu converso muito com as meninas na live. Eu não gosto de ficar toda hora batendo na mesma tecla. Só que às vezes acontece alguma coisa, até próprio dentro do GTA mesmo, sabe? Por exemplo, teve um caso uma vez que eu acho que é meu lugar de falar como mulher, mas não na situação em si, mas eu tive que falar sobre isso. Que, por exemplo, a minha personagem, ela teve um filho, né, dentro do jogo. Então, só que ela estava numa festa. E aí chegou um cara full aleatório, chegou pra mim, assim, como personagem, e falou assim: você não é mãe? O que você tá fazendo aqui na festa? Aí eu falei: como assim? Aí eu peguei e puxei ele pro lado, assim, né? Aí eu peguei, começou assim, sabe, querendo afrontar. E eu falei: gente, totalmente de graça, sabe? Eu tava me divertindo com todo mundo. Aí eu falei assim: você viu quantos pais tem nessa festa? Tem um monte. Você falou alguma coisa pra eles? Você não falou. Você falou pra mim por quê? Porque eu sou mulher. E aí o cara começou a querer afrontar, e eu fui lá e eu tinha poderes na cidade, no servidor, né, de administradora, e eu bani ele na hora, porque eu falei: gente, isso vai além do que é um personagem, sabe? E eu não sou mãe, né? Eu não sei como deve ser essa sensação, mas como mulher eu falei: gente, né? Falei, pô, e é uma coisa que, tipo, assim, eu não queria estar lidando no meu horário de trabalho, que eu tô ali com as pessoas que eu gosto, sabe? Eu tô ali com um público que quer me assistir e um público que é majoritariamente feminino, sabe? 75% nas lives é mais ainda. Então, mais masculino? Mais feminino. Mas 75% feminino. Feminino. E, pô, eu quero entrar pra me divertir, sabe? Pra passar uma mensagem positiva, ainda mais na quarentena, que, sabe, tanta gente tem que ficar em casa e às vezes não pode trabalhar, não pode fazer nada, não pode estudar. Então, eu tô aqui pra me divertir, mas aí nesses momentos eu preciso mais fazer a pessoa, acho que Carol Azeredo assim mesmo, e falar: gente, isso não é legal, pô. E aí eu tenho que parar na minha live, nem que seja por 10, 15, 20 minutos, pra poder falar sobre aquilo, porque eu transmiti aquilo, sabe? Então, eu acho que você é comunicadora também, né? Você precisa usar a tua influência pra mostrar o que as pessoas devem e não devem fazer nesse momento. Exatamente. Né? Tem vários casos assim, sabe? Já aconteceram vários casos assim. Teve algum outro episódio com você? Comigo... Que você falou: pô, não vou aceitar isso, adiós. Já tiveram muitas coisas assim, sabe? De questão de... Eu tenho uma gangue feminina dentro do GTA, exclusivamente feminina. São mulheres, são pessoas que se identificam com gênero feminino, né? E então, por ser feminina, às vezes as pessoas, elas já vi vários comentários de outros streamers em outras lives, que depois a gente recebe a denúncia, né? E eu tenho meu próprio servidor, que é a Cidade dos Anjos, que eu jogo, por conta de eu poder administrar melhor essa situação, poder banir as pessoas, porque surge muita gente que quer mexer no nosso pé, quer encher o saco, sabe? Se aproxima pra poder fazer isso com a gente. Então, testar seus limites, né? Testar limite pra eu surtar na live, entendeu? Ela quer que você surte, né? Ela quer, só que, pô, é difícil porque eu tô lidando com um público que tem uma média de 13 anos de idade, então a gente precisa administrar a situação da melhor forma possível, sabe? Eu não posso meio que me desestabilizar, mas eu preciso educar, ensinar as pessoas sobre isso, sabe?
E aí tem uma situação que, por exemplo, outro streamer falou na live dele, aí eu recebi a denúncia depois, foi banido com certeza, e ele falou, não fazia nem sentido, tinha acontecido uma ação, daí ele falou, essas aí nem sabem trocar balas, tipo, meio que associando ao sexo feminino, sabe? Uhum. E só que né, e aí a gente precisa ter que se provar, né? Uma das meninas da nossa gangue, ela é pro player de Valorant, então assim, meu filho, você pode pegar ela e você pode pegar uns 10, que ela vai pegar os 10, vai destruir os caras. Então, o cara sem fundamento, ele não sabia nada, então ele já logo assumiu que porque a gente era mulher, a gente não conseguiria trocar com um cara que era, tipo, 2 pessoas, sabe? Então, são situações assim que a gente é obrigado a passar, e às vezes até de colegas de profissão, sabe? Isso que é o mais me frustra. É o inferiorizar, né? É chegar com aquele intuito de inferiorizar a pessoa sem causa alguma, sem motivo algum, de graça, totalmente de graça, assim, sabe? Totalmente de graça. Você já quis parecer em algum... Você já... voltando, eu não sei quem das meninas que veio aqui que falou que ela, no começo mesmo de tudo, ela criava usuários masculinos pra não lidar com certos preconceitos. Você teve isso em algum jogo que você... não, aqui eu não vou ser um usuário feminino, ou... Né, antes da fanbabe, antes de qualquer coisa, você teve esses medos na sua vida, assim, no cenário dos games, não? Eu não cheguei a nunca usar um usuário neutro, assim, mas eu já mutei muitas vezes, já deixei mutado de início. Às vezes é importante se comunicar dentro da partida, do jogo, né, pra poder fazer um melhor trabalho de equipe possível ali. E às vezes eu já entro mutado, porque, tipo, hoje, sabe, se eu escutar alguém falando, vai lavar uma louça, eu não vou estar bem pra escutar isso, sabe? Então, por conta disso, eu já deixo mutado. E eu vejo muita gente na internet falando, se você não quer escutar isso, você multa. Então, mas tipo, a pessoa não devia estar falando isso em primeiro lugar, sabe? Por que eu sou obrigada a multar e não conseguir me comunicar com pessoas, né? Só porque eu sou mulher. Tipo, então é frustrante nesse sentido, sabe? E eu fico realmente exausta de toda hora bater nessa tecla de falar, mas é muito necessário. Eu acho que eu tenho uma audiência muito grande, eu preciso falar sobre isso, sabe? Mas enfim, acontece muito. Falando que a gente muda o cenário, né? É falando que a gente muda, a gente tomou nosso lugar, que a gente muda, é a gente falando, eu tô aqui por conta disso, é ganhando o prêmio de gamer do ano, as pessoas votando. Então, por isso que eu falo muito pras meninas que me assistem, eu falo, gente, se vocês gostam do trabalho de algum outro streamer, tudo, deixem um like, compartilhem, sabe? Porque pra vocês é só deixar um like, mas pra gente é muito importante, porque isso acaba nos valorizando e a galera pedindo pra eu estar aqui hoje, sabe? Isso acaba levando a gente a outro nível e a gente acaba tomando conta de outros espaços. Total. Então é muito importante. Legal. Total. E como foi pra você, assim, o apoio da tua família? Eles sempre te apoiaram? Porque você falou que você fez faculdade de moda, eles estavam esperando que você fosse abrir, sei lá, um ateliê, fazer um negócio. E aí, quando você falou, não, eu quero viver a vida de gamer. A mamacita aqui, ó. Tua mãe tá ela aí. tem orgulho nos olhos. É muito demais isso. Ela brilha o olho olhando pra você. We'll be right back.